Mecânica quântica. Bem-vindo a mais uma aula de mecânica quântica. Hoje vamos falar sobre alguns itens finais antes dos exercícios. Hoje eu vou fazer uma demonstração bem simples do desvio médio padrão. Tá? Bem, muito comum na mecânica quântica a gente precisar desse camaradinho aqui. É a letra sigma. Tem um nome de desvio médio padrão. Mas será que ele é tão intuitivo? É tão necessário, a gente sabe. Mas é tão intuitivo e a gente pode demonstrar? Bem, na aula de hoje eu vou mostrar e vou falar um pouquinho sobre ele. Bem, para demonstrar, a gente precisa entender que toda vez que a gente faz uma medida, né, a gente pode, de repente, encontrar um valor médio, e aí a medida podemos chamar de J. J, para mim, é a medida. Variável da medida. A medida propriamente dita é isso aqui. Que a gente chama de média. Bem, então a gente vai para uma determinada variável, isso aqui pode ser inclusive um observável, obter um resultado. Mas para a gente ter certeza, na verdade, a gente precisa fazer várias vezes essa medida. Então, pode ser velocidade, momento, energia, tempo, qualquer uma dessas grandezas aqui pode ser justamente a minha medida, a minha variável em questão. Eu coloco aqui até entre parênteses e aspas, né? Porque esses aqui são esses objetos: tempo, espaço, momento, etc. Várias grandezas físicas observáveis. E J seria, digamos, o resultado, o valor numérico de uma dessas medidas. Essa aqui, portanto, é a média dessas medidas. De todas as vezes que a gente vai fazer a medida, obter um resultado, a gente pode, para o número de vezes que a gente fez essas medidas, tirar uma média. Então, este aqui seria o resultado da média dessas medidas. Seria interessante, então, perguntar o quanto que, digamos, a gente se desvia da média. Então, é o que a gente chama de delta J, por J menos seu desvio da média. Isso aqui pode ser justamente interessante verificar, mas é preciso saber, então, calcular a média desse desvio, se ele nos acrescenta realmente alguma coisa. Então, a gente vai para isso aqui. Delta J. Eu estou então fazendo a média desta quantidade. Ao fazer isso aqui como uma soma ou diferença, tanto faz, então esses colchetes eles podem ser aplicados a cada um dos termos. Então aqui nós vamos ter média menos média da média é apenas a própria média, o próprio número
Então, nós temos média de J menos média de J. Isso aqui, então, dá igual a 0. O que isso nos mostra? Que a média do desvio sendo 0 não é interessante. Não é interessante. Ou seja, isso aqui não acrescenta informação alguma. Como nós estamos atrás de alguma diferença a respeito daquilo que a gente mediu, a média dessa diferença não nos traz nada de importante. Porém, o que acontece se fizermos o quadrado e tirarmos a média? Bem, vamos descobrir. Essa é a nossa intenção. Então, primeiramente, a gente vai ter que tirar o quadrado de ΔJ. Então, ΔJ ao quadrado é J menos média de J. Isso aqui vezes J menos média de J. Certo? Vamos fazer a distributiva, ou você poderia, no caso, aplicar simplesmente o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado desse último. Muito bem. E por fim, vamos tirar a média. Bem, se eu tirar a média, eu estou tirando a média dessa expressão de cima. Significa que eu vou tirar a média de cada um dos termos. E aqui eu vou ter esse 2 vezes média de J, média de J, mais média de J quadrado da própria média de J quadrado da própria. Lembrando que isso aqui é um número. Então, um número, certo? Aqui nós temos J ao quadrado média. Aqui 2 vezes média de J ao quadrado mais média de J ao quadrado. Menos 2 mais 1 vai dar justamente menos 1. Então, nós vamos obter que média de J é igual a J ao quadrado, média, menos J ao quadrado. Bem, e isso aqui a gente define como sendo sigma ao quadrado. Então a gente pode interpretar que o desvio médio padrão ao quadrado é a média do quadrado menos o quadrado da média. No final, o desvio médio padrão, podemos tirar a raiz, e a gente encontra essa relação, que é a definição de desvio médio padrão ou simplesmente dispersão. Desvio médio padrão é a raiz quadrada
da média do quadrado menos o quadrado da média. É isso aí. Olá pessoal, aqui é o professor Ednei, trazendo para vocês a resolução de algumas questões. Eu vou resolver algumas questões do livro do Moisés, referente justamente ao formalismo de Dirac. Então, eu apresento a vocês, essa é a primeira questão do livro. E claramente, a gente está aqui escrito, né? Quem tiver justamente o livro para poder acompanhar, ele considera, sejam U e V, dois vetores de estado fixos, normalizados, e lambda, R elevado a θ, um número complexo variável. Demonstre que, aí está aqui justamente a relação em que lambda varia, onde o mínimo é atingido quando lambda justamente é menos braquete de VU, e deduz a partir daí a desigualdade de Schwarzschild. Bem, a gente vai começar a resolver esse problema agora. Bem, pessoal, então, como diz o problema, a gente vai considerar justamente aqui dois vetores de estados, U e V. Esses dois vetores de estado, o problema diz que eles são normalizados. O que significa que a norma deles é igual a 1. Mesma coisa para o V. E daí ele fala justamente dessa relação, né? Que o mínimo de lambda dessa relação U mais lambda V ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 1 menos módulo de UV ao quadrado. Bem, vamos então dizer que esta parte aqui é uma função f de lambda. Tá? E então, uma função como essa, em que o que está dentro é um vetor de estado W, U mais lambda V, é então, na verdade, expressa em termos dessa combinação. Aqui, isso aqui é uma combinação linear desses dois vetores, né? U mais lambda V é uma combinação linear que gera um outro vetor de estado. Então, na verdade, aquela desigualdade é isso aqui. F de lambda igual a módulo quadrado de W ao quadrado. Bem, uma função como essa, que é a norma de um outro vetor de estado, do formalismo de Dirac, a gente tem que essa notação diz pra gente que, na verdade, isso é o braquete do vetor de estado W com ele mesmo. Muito bem. Então, trata-se desse produto aqui. Portanto, eu preciso do correspondente dual do vetor de estado W. Seu correspondente dual é então, portanto, escrito
dessa forma. Lambda, como é um número complexo, o correspondente dual torna-se lambda estrela. E agora nós podemos substituir essa relação aqui dentro e fazer o produto W U mais lambda estrela V com U mais lambda V. Dessa forma, a gente pode fazer justamente a distributiva. Esse com esse aqui, esse com esse aqui. Depois esse com esse aqui e esse com esse aqui. Bem, depois que a gente fizer isso, aí nós vamos ter que o F de lambda, ele pode ser escrito como braquete de U com ele mesmo, mais lambda U com V, mais lambda estrela V com U, e o último termo que vai ser lambda estrela vezes lambda é o lambda ao quadrado V com V. Como a condição de que os estados U e V eles são normalizados, então esse produto aqui é unitário, ou seja, é igual a 1. E aí, no fim, nós temos que a função f lambda, na verdade 1 mais lambda UV, lambda estrela VU mais módulo de lambda ao quadrado. E o livro coloca esta função, ela obedece um valor de mínimo. O mínimo, lambda mínimo, equivale a menos VU. E é isso que justamente a gente vai fazer. A função assume esse valor, a função f lambda mínimo é isso aqui, mínimo de lambda que é igual a 1 menos o VU ao quadrado. Então o que a gente precisa ter que fazer é, já que a gente chegou até aqui, substituir o mínimo, substituir o valor de mínimo na equação para chegar a esse resultado. Então vamos fazer a substituição. Fazendo a substituição, o f de lambda mínimo é igual a 1 menos, aí o lambda mínimo é VU de UV
mais, aí aqui eu coloquei mais, mas eu vou colocar justamente aqui embaixo menos, que isso aqui quer dizer continuidade, não dá para poder escrever todo mundo aqui, então menos V de U estrela de U V estrela mais lambda mínimo ao quadrado, que vai ser simplesmente V U módulo ao quadrado, menos ao quadraado dá positivo, né? Então aqui esse termo de cima ele pode ser escrito como V U estrela, é idêntico. Bra de V com U vezes o seu complexo conjugado. Aqui eu tenho V com U conjugado e esse aqui o conjugado de UV. Conjugado de UV, esse termo aqui ele inverte, ficando V com U. Então, tanto nesse primeiro termo aqui, aliás, nesse segundo termo, quanto no terceiro termo, nós temos o braquete de V com U e o seu conjugado. Isso nada mais é do que o próprio quadrado. Então, vamos ter 1 menos 2 vezes módulo de V com U ao quadrado mais módulo de V com U ao quadrado. Isso aqui vai fazer justamente a diferença e vamos obter 1 menos módulo de V com U ao quadrado. F de mínimo, ou F lambda mínimo. Então, nós provamos que para um lambda mínimo igual a menos V com U, nós obtemos essa relação. Bem, e a segunda parte do problema, que é para poder demonstrar a desigualdade de Schwarzschild, parte de ter que lembrar que a função f de lambda, que é módulo de w ao quadrado, isso aqui, por definição, é sempre positivo, ou seja, a norma de qualquer vetor de estado é sempre positiva. Sendo ela positiva definida, sendo a norma do estado sempre algo positivo definido, na condição de mínimo, nós podemos substituir isso daqui simplesmente por 1 menos módulo de V com U ao quadrado maior ou igual a zero. Que equivale a só substituir colocando lá do outro lado. V com U ao quadrado menor ou igual a unidade. O 1 pode ser justamente o produto, para colocar em termos da norma dos outros dois, né? É o produto da norma dos estados. Então nós temos a desigualdade de Schwarzschild como o módulo de V com U
ao quadrado sempre menor que o produto dos módulos. Aqui é U ao quadrado. Essa daqui, então, portanto, é a desigualdade. E aí, demonstramos. Bem, vamos à segunda questão, tá? Na segunda questão, ele pede justamente o seguinte, para a gente obter os vetores de estado de polarização circular na representação alternativa. A representação é essa aqui, por um método análogo a 825 e interpretar o resultado. Bem, quem tem o livro pode acompanhar justamente quem é 825, que é a relação justamente que demonstrou como é que são os vetores de polarização, mais e menos, é deles que ele está falando, e quer que chegue até eles por um método alternativo. Bem, no livro, o vetor de estado θ é cosseno-seno, é na forma trigonométrica e não na forma exponencial. E por meio desta representação, seno-cosseno, ele chegou até quem são os vetores de polarização mais e menos que estão escritos em 825 do livro. Então, basicamente, a gente vai seguir aquele raciocínio, só que em vez de usar a representação matricial cosseno-seno, nós vamos usar essa representação alternativa aqui, que é na forma exponencial. De resto, vamos proceder da mesma forma e no final obter quem são justamente os vetores de polarização. Então, para economizar um pouco mais de tempo, ao invés de ir escrevendo, eu já tenho a solução aqui pronta, eu vou falar justamente comentando e mostrando cada um dos passo a passos, Então, a ideia consiste em a gente dizer que a gente não sabe qual é a cara dos vetores de polarização, mas eles são tais que seriam um vetor de estado C na representação matricial, tendo justamente essas duas constantes a serem determinadas, que seriam justamente as componentes do vetor de estado, da polarização. Bem, então consiste em determinar quem é C1 e C2, usando para isso esse tipo de representação. Então aqui está a outra representação. Essa aqui seria a representação direta e essa aqui é a representação alternativa. Na representação direta, que o livro usa justamente o vetor de estado, lá ele coloca θ, que eu coloquei como φ, é simplesmente cosseno e seno. Essa aqui é a representação trigonométrica. Como a representação do estado de polarização não é unívoca, então a gente pode justamente trocar essa representação cosseno-seno, a representação trigonométrica, pela representação exponencial, que é chamada de notação alternativa. É elevado a menos i, aqui no caso o estado é φ, é elevado a menos iφ e é elevado a iφ. Bem, a condição que o problema coloca para a gente resolver é justamente essa daqui, impor que a probabilidade desse estado que passa depois de ter sido polarizado no ângulo φ é meio. Então, depois que o feixe de luz passa pelo polarizador, então a quantidade de fótons ela tende a diminuir. Então, para qualquer que fosse o ângulo, sempre depois que passar, cai justamente a metade. Então, esse é o motivo justamente que pela probabilidade este valor aqui é igual a meio.
Bem, essa notação remete justamente que a probabilidade é o módulo quadrado do produto braquete de φ com C. C é justamente o meu estado desconhecido. Então eu vou fazer o produto escalar desses dois, que consiste em justamente esse daqui na representação alternativa, na forma de exponencial, é isso aqui, e o vetor de estado C1, C2. Vou fazer justamente o produto escalar entre essas matrizes, matriz linha, matriz coluna, eu vou ter isso como resultado, né? C1 é elevado a Iφ mais C2 é elevado a menos Iφ. Isso aqui módulo ao quadrado. Módulo quadrado quer dizer que é ele vezes o seu conjugado. É ele vezes o seu conjugado. Então vamos pegar esse resultado aqui e fazer o conjugado dele. Depois que a gente fizer essas manipulações, a gente tem isso aqui. Então, módulo de C1 quadrado mais C1 estrela C2 é elevado a menos 2Iφ mais C2 estrela C1 é elevado a 2Iφ mais C2 quadrado. Bem, como o estado C1, que eu estou querendo justamente determinar, ele é um estado normalizado, se supõe que ele tem que ser normalizado, então C1 e C2, que são as suas componentes, eles dão conta de que se o estado é normalizado, então ele deve obedecer a essa condição. Tá? Módulo de C1 quadrado mais C2 quadrado é igual a unidade. Pois bem, se é isso, então nós temos essa aqui como uma condição, e da equação de cima nós tomamos que C1 quadrado mais C2 ao quadrado são iguais a 1. Nós temos 1 desse lado e do outro lado da igualdade 1 vai dar 0. Esse aqui é o resultado então que a gente vai obter no final. Então eu tenho aqui duas equações, a condição de normalização e essa, como as condições, duas equações e duas incógnitas, C1 e C2, a serem determinadas. Bem, eu posso ainda reescrever a equação, passando tudo que tem a exponencial para um outro lado. Então eu vou ter C1 estrela C2 igual a menos C2 estrela C1 elevado a 4iφ. Né? Como eu coloco aqui, a gente pode, com esta relação, verificar que tanto para θ igual a 0 quanto θ igual a π sobre 2, né? Ou seja, as condições em que a gente poderia ter a luz ingressando no polarizador um ângulo zero ou o ângulo de 90 graus com relação ao ângulo da polarização, do polarizador, aliás, seja θ igual a 0 ou θ igual a π sobre 2, quando a gente coloca aqui é elevado a Iφ, se φ é 0, exponencial elevado a 0 dá unidade, então nós temos essa relação. Se φ for igual a π sobre 2, isso aqui também vai dar 2iπ, que é simplesmente uma volta para no mesmo ângulo no círculo trigonométrico. Então essa relação aqui se reduz a essa condição, C1 estrela C2 igual a menos C2 estrela C1, tanto faz para qualquer um desses ângulos. Bem, daí a gente supõe que as constantes C1 e C2, já que a gente quer determinar quem são elas na condição alternativa, seriam justamente dois números complexos escritos dessa forma. Então nós temos uma amplitude elevado a Iα para o C1 e C2
a amplitude elevado a I beta. Bem, podemos questionar se essas amplitudes não poderiam ser, em princípio, diferentes. Bem, nós tratamos da mesma fonte luminosa, então é de se supor que não haja diferença entre as amplitudes pertencentes ao mesmo feixe de luz. Por isso, colocamos aqui a mesma amplitude em cada um dos dois. Se a gente colocar dessa forma e substituirmos nessa relação, bem, a gente vai encontrar uma relação entre esses ângulos alfa e beta. Basta fazer as substituições, como pode ver aqui, e com um pouquinho de paciência e álgebra, né? Então perceba, nós temos aqui na igualdade um menos que pode ser reescrito na forma complexa, sabendo justamente que menos é elevado a mais ou menos π. Então nós conseguimos escrever aqui essa expressão, que é na verdade uma igualdade de exponenciais. Essa igualdade só é satisfeita se suas potências forem iguais. E aí a gente chega à relação que eu tenho menos alfa mais beta de um lado igual a mais ou menos π mais alfa menos beta. Passamos tudo só para um lado, vai ficar 2 beta menos alfa mais ou menos π. E por fim, beta menos alfa igual a mais ou menos π sobre 2. Então a diferença entre esses ângulos aqui, para a determinação das constantes C1 e C2, é mais ou menos π sobre 2. Bem, eu posso concluir com isso, né, que C1 é elevado a I, é elevado a I alfa, e C2 delta I é elevado a I alfa. Sendo assim, eu posso relacionar C1 com C2 dessa forma. Delta elevado a I alfa é o próprio C1. Se é assim, então, na relação de normalização, substituindo, nós encontramos quem é essa amplitude. A amplitude é, então, portanto, 1 sobre raiz de 2, determinando, então, quem é C1 e quem vai ser C2. Consequentemente, substituindo, mais ou menos, né? Lembrando justamente que isso aqui é mais ou menos. Então, quando a gente substitui na relação das constantes para C, nós temos 1 sobre raiz de 2 é elevado a I alfa, I é elevado a I alfa, certo? E o C fica dependendo justamente desse parâmetro alfa. Alfa seria, então, portanto, o ângulo de entrada no polarizador. Então, aqui já fazemos, então, a interpretação física. Se nós temos um que deve entrar formando um ângulo de zero com o polarizador, então ele estaria totalmente nessa condição aqui. Alfa igual a zero. Quem está para alfa igual a zero está polarizado à direita. Ou pode entrar com alguém que esteja polarizado à esquerda. Então, para estar à esquerda, no círculo trigonométrico, alfa igual a π. Então, alfa, aqui na relação, vai receber os valores de alfa igual a zero e alfa igual a π. Alfa igual a zero representando justamente a polarização à direita, e alfa igual a π representando a polarização à esquerda.
polarização então à direita, nós temos esse daqui, definido então o C como mais, é o meu estado polarizado à direita, e menos menos I, o estado polarizado à esquerda. Demonstramos assim, portanto, quem são os estados de polarização obtidos a partir da relação alternativa do estado polarizado φ. Para finalizar, vamos resolver essa questão número 9, que diz o seguinte: um fóton linearmente polarizado, né, na direção θ incide sobre um analisador orientado na direção φ, podendo atravessá-lo, resultado igual a 1, ou não, resultado igual a 0. Mostre que a incerteza no resultado é justamente isso aqui. Então, nós vamos fazer essa demonstração. Pois bem, o livro pede para a gente fazer a demonstração de ΔX é igual a meio do módulo de seno de 2 θ menos φ, módulo, que é isso aqui, e diz que isso aqui justamente é a minha incerteza. Bem, a incerteza da polarização trata-se, na verdade, do valor esperado da polarização num estado qualquer. Então, trata-se, na verdade, desse objeto aqui. Então, essa notação aqui, escolhida pelo livro, não é, eu particularmente não adoto essa notação, ela confunde um pouco, tá? Eu só deixei justamente aqui, mas quando se fala da incerteza, nós estamos falando dessa grandeza aqui, sigma, né? Então, a incerteza de alguma coisa, a incerteza de A, onde A é o meu observável ou operador, né, associado a esse observável, a incerteza de alguma coisa, a gente já demonstrou isso, ela é a raiz da média do quadrado desse objeto menos o quadrado da média. A circunflexo que indica justamente o meu operador. Então, a incerteza é isso aqui. Tá? Por isso eu não gosto muito dessa notação ΔX aqui. Mas bem, dependendo da notação, a gente tem que saber justamente do que é que a gente está falando. Então, o que ele vai querer vou escrever aqui, seguindo a mesma lógica, incerteza da polarização. A polarização é então raiz quadrada da média da polarização de θ ao quadrado menos polarização de θ. Então é o quadrado da polarização, a média do quadrado da polarização menos o quadrado da média. Então é isso aqui que é isso, é esse ΔX, é esse ΔP. Então, pois bem, nós vamos lá.
Primeiro eu preciso então calcular quem é o valor esperado da polarização. Valor esperado da polarização. Nada mais é que a média de P de θ num estado qual? Um estado qualquer. Vamos chamar aqui de φ. A média desse objeto é nada mais, nada menos. O estado qualquer é φ. O operador é θ. E aqui é φ. Então isso aqui significa isso. E o próprio P de θ, esse aqui é o operador projeção de polarização, ele é simplesmente essa definição que a gente encontra dentro do próprio livro. Então basta eu pegar e fazer a substituição disso aqui dentro. Quando fizer isso, então a média de P de θ em φ é φ θ φ. Ou seja, isso aqui, no final das contas, eu posso colocar dessa forma, e esse o complexo conjugado. Então, portanto, θ φ estrela, θ φ. Isso aqui é nada mais, nada menos que θ φ ao quadrado. Então, a média da polarização é a norma ou o módulo quadrado do braquete T θ φ. Mas, se a gente sabe que φ na forma matricial é cosseno φ, seno φ, e θ também cosseno θ, seno θ, produto θ φ, no final das contas, vai ser justamente cosseno φ menos θ. Você pode já verificar isso daqui colocando justamente o vetor de estado dual desse daqui. Esse aqui é o Bra, então você faz o ket, esse aqui é o ket, você faz o Bra do θ, né? Essa é a matriz coluna, então desse lado você vai colocar a matriz linha. Então é o produto entre as duas matrizes, matriz linha por matriz coluna, vai dar justamente um único número. Cosseno, e organizando, dá cosseno de φ menos θ. Bem, então agora é só colocar lá dentro do módulo. Então, módulo de P de θ em φ corresponde, na verdade, a cosseno ao quadrado de φ menos θ. O que falta para a gente agora, né, para determinar a incerteza, é calcular o Pθ quadrado. Pθ quadrado é P de θ, P de θ, certo? Ou seja, θ, θ, θ,
θ. Nós temos aqui dentro o produto escalar de θ com ele mesmo, e isso daqui é a unidade. Portanto, nós temos que P quadrado volta para θ, que é o próprio P. Isso aqui é o que a gente chama de propriedade idempotente. Então, a média é essa daí, pra gente, a média de P ao quadrado é a média do próprio P. Média do próprio P, né? Só lembrando, o próprio P, a média de P é cosseno ao quadrado. Então aqui também é cosseno ao quadrado de φ menos θ. Φ menos θ. Sigma de P ao quadrado, média de Pθ ao quadrado, menos média quadrado da média, média do quadrado menos o quadrado da média. É só fazer justamente as substituições, né? E as substituições são que esse termo aqui, que é cosseno ao quadrado, quando colocado aqui dentro, torna justamente a quarta potência, enquanto que esse daqui é só simplesmente esse resultado. Então nós temos aqui cosseno ao quadrado φ menos θ menos cosseno a quarta de φ menos θ, sigma de P ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado, cosseno a quarta, nós podemos tirar, por exemplo, cosseno ao quadrado em evidência. Tirando o cosseno ao quadrado em evidência, nós temos que sigma P ao quadrado é igual a cosseno ao quadrado de φ menos θ. Isso aqui é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de φ menos θ. Então, 1 menos cosseno é seno. Seno ao quadrado de φ menos θ. Por fim, nós vamos ter cosseno ao quadrado de φ menos θ, seno ao quadrado de φ menos θ. Seno cosseno é, na verdade, o seno do arco duplo, todo mundo elevado à quarta potência, à segunda potência. Então, isso aqui, para transformar no seno do arco duplo, eu vou ter que dividir por 4, já que está todo mundo elevado à quarta potência. Então, 1 sobre 4 seno de 2 vezes φ menos θ. Tudo isso daqui ao quadrado. E, como eu quero apenas
Isso aqui é o sigma ao quadrado de P. Como eu quero somente o sigma de P, ou delta x, como ele colocou, isso daqui dá meio módulo de seno de 2 vezes φ menos θ, demonstrando assim, portanto, a nossa relação requerida do problema. Então, é isso aí, pessoal. Uma boa prova.